Fala, estudante, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar para você estratégias para que você consiga gabaritar provas. Gostou da ideia? Quer aprender a gabaritar provas? Então vem comigo. Então, estudante, o primeiro passo que a gente precisa pensar é que as provas, elas são o objetivo. Adriano, por que eu preciso fazer isso? Porque se você não escreve que a prova é o seu objetivo, o próximo passo fica difícil de você pensar. Adriano, qual que é o próximo passo? Uma vez que você tem um objetivo ou um norte bem determinado, a gente começa a pensar no que exatamente a gente precisa fazer para chegar até esse objetivo. Então você hoje está bem aqui, você quer chegar no seu objetivo, o que você precisa fazer ao longo desse caminho para chegar no seu objetivo? Algo muito simples, algo muito prático. Adriano, então me responda, o que eu preciso fazer para que eu gabarite a minha próxima prova? Olha só, o objetivo, ele vai ter algumas repartições, ele vai ser um objetivo individual, ele vai ter um objetivo por matéria, eu vou te explicar isso daqui, mas relaxa. E ele vai ter uma média geral. Adriano, o que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte, que quando você tem que estudar para uma prova, é importante que você tenha gabaritar a prova como objetivo, e esse objetivo é dividido em 3 repartições. Individual, matéria e a média geral. Adriano, o que são essas 3 repartições? Vou te dar um exemplo. Digamos que você vai estudar para uma prova de, por exemplo, matemática, tá? Então, o objetivo individual é para a matéria matemática, eu tenho uma meta, tá? Uma meta de 8 pontos, tá bom? Entendeu? Então, para deixar mais claro ainda, você pega o objetivo e você reparte ele em afirmações de propósito. Afirmações, ok? Aí você reparte as afirmações em metas, tá? Então, assim facilita muito a sua vida. Então, a meta da matemática são 8 pontos. Então aí fica muito mais fácil a gente ir para o próximo passo, que é a definição das ações. Quais são as ações que eu preciso fazer? Deixa eu ajustar isso daqui. Quais são as ações que eu preciso fazer para chegar à meta de 8 pontos em matemática? Porque é um objetivo individual. Adriano, me explica agora o objetivo da matéria. Só uma coisa, o individual, quando eu falei matemática, você pode confundir e pensar que é matéria, mas o que eu estou dizendo é que, digamos que daqui uma semana você vai ter uma prova de matemática. Então esse é o objetivo individual. O objetivo da matéria seria assim, em matemática, nesse semestre, eu quero chegar a uma média de tanto. Tá bom? Então a gente tem mais 2 tipos de objetivo. O objetivo da matéria e a média geral. Então vamos seguir essa linha de raciocínio. A gente vai ter o objetivo da matéria, e esse objetivo está relacionado com uma média dentro de um prazo determinado. Adriano, não entendi. Então vamos lá. Vamos pegar a mesma matemática. Então, ó, matemática. Então o seu professor dividiu o ano. Então a gente tem um ano, tá? Um ano, aí ele dividiu em 2 semestres, ok? Aí ele dividiu os semestres em 4 trimestres, tá? E aí ele colocou que eu vou ter uma prova por mês, mais uma prova geral por trimestre. Eu acho que agora tá ficando bem mais claro, né? Então, ó, o objetivo da matéria tem a ver com essa repartição que o seu professor, escola ou instituição de ensino fez. Então, digamos que são 4 trimestres, então eu vou ter 4 provas gerais. E aí, no final do ano, vai ter lá uma média geral. A média anual seria o objetivo geral. A diferença é que o objetivo geral ele leva em conta todas as matérias e não somente uma em específico, tá?
Adriano, não fica complicado de entender? Não, não fica. Ó, a gente vai ter o objetivo, que você vai definir com uma afirmação. A gente vai ter a meta, que você vai precisar ver dentro da sua instituição de ensino, para ver como que eles vão distribuir o calendário de prova. Pergunte isso para o seu professor, qual é o calendário de prova. E aí, a meta do calendário de prova é uma média por matéria. E aí a gente vai ter também um objetivo geral, que é uma média com todas as matérias. Então essa é a diferença, é a média de todas as matérias. Adriano, por que isso é importante? Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve, tá? Esse é o antigo adágio aí visto do País das Maravilhas. Entenda, uma vez que você determinou o seu objetivo, a gente consegue ser mais estratégico, tá bom? Então vamos lá, como que a gente vai ser mais estratégico? Para ser mais estratégico, a gente vai precisar determinar as ações. Quais ações a gente vai fazer no decorrer do nosso ano para a gente gabaritar provas de um ponto de vista individual, para a gente aumentar a nossa média no ponto de vista da matéria e para a gente aumentar a nossa média anual de todas as matérias em seguida. Para fazer isso, a gente vai precisar de 3 estratégias. A estratégia número 1 é uma estratégia da sala de aula. A estratégia número 2 é a estratégia do estudo em grupo. E a estratégia número 3 é a estratégia do estudo individual. Como que a gente vai aplicar essas 3 ações? Então, a estratégia de sala de aula, ela tem a ver com as coisas, as boas práticas que você vai implementar ao assistir uma aula. Primeira coisa que eu recomendo é você fazer uma sessão de pré-noção. Adriano, o que é pré-noção? É que, ó, aqui a gente vai ter a hora da aula, então a aula vai começar aqui. Antes da aula começar, você tenta construir no seu cérebro uma noção da matéria, uma noção do tópico. Você simplesmente vai, é a apresentação? Pega a apresentação e dá uma lida. Vê um vídeo no YouTube sobre o tópico da aula. Lê algum artigo em um blog sobre o conteúdo. É simplesmente para você ter uma noção antes de começar a estudar, antes de ir para uma sala de aula, antes de ir para sua sessão de estudo propriamente dita. Depois, a próxima boa prática é aplicação do método ACA. Que método que é esse? Então, o A é para você prestar atenção. Então, dentro de uma sala de aula, o objetivo principal é entender o conteúdo. Não é necessariamente anotar, não é necessariamente tirar dúvidas. É entender o conteúdo. E para isso você precisa direcionar o seu foco para o que o professor está falando, o que o professor está escrevendo no quadro. É simplesmente prestar atenção. Depois é compreender. O que é isso? Uma vez que você preste atenção, você pode compreender com mais qualidade, com mais exatidão aquela informação passada. Quando você compreende as informações, é muito bonito porque isso vai reduzir a necessidade de revisar, de decorar. Então, a compreensão é algo que você tem sempre que ir desenvolvendo, porque assim você evita o estudo futuro, tá? Uma vez que você compreende, anote. O que é isso? É você guardar as informações que você compreendeu em um papel para que você possa revisar depois. Isso aqui vai ser extremamente importante na semana pré-prova, para que você simplesmente passe o olho naquilo e tente pregar aquela informação na sua cabeça. Aqui sobre a anotação é importante eu levar para você alguns pontos. Então a gente tem a anotação via palavra-chave, eu estou com pouco espaço aqui, e a gente tem a anotação de ideias. O que é importante você saber aqui? É que a anotação ela tem uma função de capturar no papel as informações relevantes para a sua prova. Então, quando você anota em palavra-chave, é importante que imediatamente após a aula você revise e preencha, tá? Decora isso aí, ó, revisar e preencher. O que é isso? As anotações via palavra-chave têm um problema, que é quando você chegar em casa, quando você acabar a próxima aula ou a próxima,
essas informações, elas podem se perder. E aí você vai ver um mapa mental com um monte de espaço vago, você vai ver uma palavra e não vai recordar o que aquela palavra tem a ver com o que você estudou. Então é importante que você, assim que acabar a aula, revisar e preencher as informações relevantes. As anotações via ideias são interessantes porque elas colocam mais informação ali quando você estiver estudando, mas eu tenho um problema com as anotações de ideias, por quê? Porque você vai capturar mais informação, mas você vai perder informações também. Por quê? Porque quando você está tentando capturar, você não está prestando atenção e por isso vai perder aqueles nuggets, aquelas informações que o professor está passando. Então, se fosse escolher, escolheria prestar atenção como prioridade nessa sequência aqui, ó, 1, 2 e 3. Depois compreender e depois anotar. Mas você, como autodidata, precisa tomar essa decisão por você mesmo. Depois, estudo em grupo. Antes de eu falar isso daqui, se você gostou desse formato de vídeo, quer ver mais, coloque aí a sua ideia nos comentários para que eu faça um vídeo a respeito, mas eu quero mesmo é que você se inscreva. Se o vídeo está sendo útil e você quer ver mais, se inscreva para receber o próximo que eu postar, tá bom? Estudo em grupo. O meu estilo de estudo em grupo é um pouco diferente do que é recomendado, mas como você está recebendo a minha dica, eu vou dizer da minha forma. O estudo em grupo, ele tem uma função, a função é você articular ideias. Deixa eu te explicar melhor. Olha só, você estudou em sala de aula, você compreendeu, já tem um monte de informação na sua cabeça. O grande problema é que essas informações, isso aqui é uma representação do seu cérebro, tá? As informações estão na sua cabeça um pouco assim, ó, história, o Tratado de Tordesilhas. Então essa informação está conectada aqui, essa aqui está conectada lá, essa aqui está conectada aqui. Ou seja, não tem uma rede. Ou seja, quando você começar a pensar em uma palavra-chave, ela não vai começar a puxar outras informações que facilitam a complexidade do seu raciocínio. Então o que você faz? Você articula ideias com frequência. É como se você estivesse revisando os conceitos. E quando você estudar em grupo, isso é uma ótima oportunidade para fazer isso. Então, qual que é a minha estratégia para estudar em grupo? É você fazer uma seleção, por exemplo, você pega um monte de papelzinho, ok? Você coloca uma bola, você desenha um círculo em um dos cartõezinhos e você embrulha e separa, tá? E aí, todos vocês vão pegar esse papelzinho, quem tiver com o círculo, ele vai começar a falar sobre alguma ideia. Quando ele acabar de falar, ele precisa apontar para uma outra pessoa e essa pessoa precisa continuar, tá bom? Então essa é a ideia, o estudo em grupo tem a função de desafiar o conhecimento que você obteve no decorrer dos seus estudos. Me entendeu? Eu acho que merece uma curtida essa ideia aqui que eu acho brilhante. E o estudo individual é o estudo principal. Eu vou até anotar isso daqui, ó. Adriano, qual que é o estudo principal? O estudo principal é o que você faz sozinho, tá bom? E como que você vai fazer esse estudo? Eu vou recomendar aqui para você uma estratégia que eu utilizei e quando eu a usei, eu tirei uma nota 10, tá bom? Então existem várias coisas que você pode fazer ao estudar de forma individual, eu tinha anotado aqui várias, mas o grande problema é que esse vídeo está ficando muito longo, então eu vou te passar uma estratégia mesmo que você pode utilizar. O nome dessa estratégia você provavelmente conhece, mas provavelmente você nunca usou da maneira como eu vou te explicar, que é a estratégia dos flashcards. Nossa, Adriano, eu tô curioso agora. Me fala aí qual que é essa maneira aí de estudar com flashcard que eu nunca ouvi falar. Então é o seguinte, você vai pegar essas folhas A4 assim, e você vai dividir elas em cartõezinhos do tamanho desse cartão aqui do Inscreva-se, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai debrulhar, né? Você vai debulhar as anotações. Então, digamos que isso daqui que eu anotei seja justamente a anotação aí da sua aula de história, sei lá. E aí você vai ter várias coisas anotadas. E aí você vai ter uma pergunta aqui e uma resposta aqui, tá bom? No flashcard.
E aí você pode, por exemplo, sala. Então, quando eu estiver estudando na sala, o que eu posso fazer? Eu preciso fazer a pré-noção e depois eu preciso usar o ACA, o ACA, é a estratégia, tá? E aí eu tenho que prestar atenção na hora de fazer o A ou o anote. Beleza, então eu vou criar flashcards a respeito dessas estratégias. Aí o flashcard que eu vou criar pode ser algo assim. Pergunta: existem 2 técnicas para usar quando eu estiver estudando em sala de aula. Quais são elas? E aí na resposta vai ter pré-noção e o método ACA. Aí eu posso ter um outro flashcard escrito assim: qual é o método ACA para usar dentro de sala de aula? O método ACA é atenção, compreensão e anotação. Por que eu tenho que tomar cuidado para fazer anotação dentro de sala de aula? Adriano, que coisa estranha, o que você está fazendo? Aqui, ó, eu já até fiz o foreshadowing aqui, ó. Você está pegando uma ideia que na sua cabeça está toda separada, sala de aula, pré-noção, ACA. E aí eu estou conectando, eu estou forçando a conexão dessas ideias através de perguntas que vão mudando a recuperação. Então, no primeiro momento, numa primeira pergunta, eu forço a recuperação do pré-noção. Depois eu forço a recuperação das 2 técnicas. Depois eu forço a definição da técnica 2. Depois eu forço a recuperação da anotação em sala de aula. Entende? Eu estou sempre pincelando a mesma ideia de ângulos diferentes. E eu faço isso com flashcards. Então, nessa primeira ideia aqui, eu já criei 3, 4 flashcards. E aí, a gente passa para a próxima fase da utilização do flashcard. A próxima fase, estudante, é você fazer o seguinte. Você vai fazer flashcards físicos. Por que físico e não digital? Porque na época eu usei físico, tá? E aí você vai andar com esses flashcards. Adriano, isso daqui é o mais importante? Não, se eu fosse você, eu fazia diferente do que eu fiz. Eu, uma semana ou 15 dias antes da prova, utilizava a técnica do flashcard e antes disso eu usava as outras técnicas, tá? E aí você vai todos os dias revisar. Então tá numa fila esperando, tá lá lendo, você tá indo de Uber para algum lugar, você pega o flashcard para ler, tá me entendendo? É só você fazer isso. Se você tiver mais provas, serão mais flashcards, tá? E aí, se você quiser, você pode misturar, isso não é uma dúvida, né? Eu posso misturar flashcards de matérias diferentes que eu estou utilizando para uma prova? Pode. Isso é a técnica chamada interleaving, tá? Então, quando você faz separações do conteúdo que você vai estudar, isso te ajuda na recuperação. Você, por exemplo, no primeiro momento, criou aqui, ó, um nodo no seu cérebro que representa matemática, mas aí de repente você pega um monte de flashcard de português e coloca no mesmo grupo de flashcards de matemática. E aí o que era somente recuperação de matemática começa a se integrar com o outro aqui, que é também a recuperação de português. E aí essa mecha te ajuda a ser mais criativo, a relembrar, a recuperar informações, a criar outros estímulos para recuperar uma mesma informação. Eu acho isso brilhante, eu acho isso lindo. Sabe o que é mais brilhante e o que é mais lindo ainda? É você ter habilidades de estudos que vão te ajudar a planejar, a entender e a memorizar as informações com qualidade. Um verdadeiro arsenal de habilidades de estudos que você pode desenvolver. Eu fiz um vídeo exclusivo onde eu explico em detalhes sobre a fórmula de habilidades de estudos. Você pode conhecer clicando no link aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada. E se você quiser continuar estudando aqui comigo, eu recomendo esse vídeo aqui. Até mais!